Bom, gente, boa noite, Alessandra, Andréia, Denise, que estão aqui comigo, e aos alunos que vão assistir a esse vídeo mais tarde, quando ele já estiver gravado, né? Então, a gente vai dar início hoje ao terceiro módulo, né? No caso, o meu terceiro módulo, chamado Como Produzir um Bom Texto. Os principais pontos para se colocar em prática ao escrever, né? Essa é uma aula que eu já havia dado anteriormente, em 2020, 2021, e hoje eu fiz algumas adaptações, né, para trazer essa aula novamente a vocês. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios durante a aula também, né? Então, nesse caso não vai ter projeto, mas a gente vai fazer exercício durante a aula, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o começo da aula. Então, vamos lá. A maioria da população brasileira tem dificuldade em produzir um bom texto, e isso pode se dar por várias razões. Neste módulo, serão apresentadas dicas úteis e pertinentes para uma boa escrita, de modo a ajudar também o revisor de textos em um trabalho de copydesk, tá? Então, eu vou oferecer neste módulo dicas úteis que eu coloco em prática ao escrever, e vou estar repassando essas dicas a vocês, né? Porque, como a gente viu na outra aula, o trabalho de copydesk envolve a reescrita de trechos confusos, truncados, né? A fim de aprimorar, aperfeiçoar o texto do autor, né? Então, nesta aula, a gente vai ver dicas de como deixar o texto mais leve, mais inteligível, com mais fluidez, tá bom? Então, vamos lá. Sinceridade, né? O primeiro ponto. Esse ponto é de suma importância e é algo que no curso que eu tenho feito com o professor Rodrigo Gurgel, que eu não sei se todos conhecem, um professor de crítica literária, ele também trabalhou na Folha de São Paulo, e ele é muito estudioso da língua portuguesa, e ele fala muito sobre essa questão da sinceridade, que é o ponto principal de uma boa escrita, tá? E hoje é o primeiro ponto que a gente mais vai falar na aula de hoje. O que é a sinceridade, afinal? Bom, como afirmou o filósofo e escritor Olavo de Carvalho, dá para você fazer uma linguagem perfeita para falar sobre o nada. Em outras palavras, de nada adianta um texto ter lógica se este não tem substância. Por isso, como explicou Carvalho, é preciso expressar aquilo que realmente se quer falar. E a condição indispensável para tal é escrever de forma natural. É importante, porém, que haja um entrosamento de ideias, frases e parágrafos, como também uma ordenação desses mesmos componentes, a fim de garantir uma inteligibilidade textual. Para mais informações sobre a produção de um bom texto, veja a reflexão, texto e música, o que eles têm em comum, né? O link para depois vocês terem acesso, está aqui, se encontra aqui. E eu fiz uma analogia, né? Nesse caso, eu fiz uma comparação que ambos têm em comum, né? E como se produzir um bom texto a partir da compreensão do funcionamento da música, né? Bom, o que é interessante a gente trazer aqui, né, nesse primeiro tópico aqui da sinceridade? Eu vou falar de mim, tá? Eu comecei a escrever muito, muito novinha, com 10 anos. Eu gostava muito de escrever, como gosto ainda, eu gosto de escrever crônicas, né? Textos mais curtos, porque eu sou uma pessoa que não tenho paciência para textos muito longos, né? Então, eu sempre gostei daquela coisa mais enxuta, mais curta. Mas uma coisa que eu fui percebendo na minha trajetória como escritora é que eu enfeitava muito o texto com muitos adjetivos, com palavras chiques. Depois, com o passar dos anos, a gente vai amadurecendo, a gente vai entrando em contato com vários profissionais, pensadores, professores, e o que a gente vai percebendo? Que quanto mais a gente enfeita, a gente procura enfeitar o texto, quanto mais a gente procura, né, deixar a coisa florida, bonitinha,
piora o texto. Por quê? Porque justamente uma boa escrita ela é direta e objetiva. Se a gente fica floreando muito, com muitos adjetivos, a gente acaba se perdendo e fica uma coisa artificial, né? Porque aquela coisa, quando a gente quer encher o texto de palavras, de linguiça, a gente acaba não falando nada, no fim das contas, né? Então, uma coisa que eu aprendi eu era muito prolixa antigamente, né? E eu fui ver que, à medida que eu fui me tornando mais natural, mais sincera na minha escrita, ou seja, mais objetiva nas minhas palavras e menos misteriosa, menos prolixa, o meu texto foi tendo mais fluidez, né? Ele foi apresentando uma qualidade maior e ficou também mais inteligível, né? Porque antigamente era aquela coisa, eu queria florear tanto, querer passar aquela imagem de, olha como eu escrevo bem, as palavras bonitas que eu estou usando, e não é nada disso no fim das contas. Um bom texto, ele é claro, objetivo e sincero. Então, assim, é o mais importante, seja sincero, seja você mesmo, seja você mesma. Não tente procurar palavras com as quais você não está habituado, né? Só para mostrar, impressionar. Ai, olha como eu escrevo bonito. Não, tira isso. Então, seja autêntico, seja original. E é uma coisa que o professor Rodrigo Gurgel, que tem um curso maravilhoso que chama A Bússola da Escrita, ele lançou ano passado, ele fala isso na aula. É a primeira coisa que ele fala. Um bom texto, ele é original, né? Ele é você se colocando com as suas palavras, você não precisa ter um vocabulário extremamente sofisticado para escrever bem. Muito pelo contrário. A principal qualidade de um bom escritor é a originalidade, é você ser sincero. Então, é a primeira dica essencial. Seja você mesmo, tá? Vamos passar para o próximo slide. Aí ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: mas não há escrita sem reflexão. As palavras precisam expressar o que o escritor realmente deseja expressar, né? Então, só para frisar novamente o que eu disse. Não adianta você querer usar 30 adjetivos, sendo que você pode usar um adjetivo para caracterizar exatamente ou para passar exatamente aquela emoção que você quer passar para o seu ouvinte, para o seu leitor. Então, a escolha das palavras, ela tem que ser rigorosa também, né? Você não pode usar à toa as palavras, você tem que pensar, meditar sobre quais palavras realmente vão expressar aquilo que você quer passar ao seu leitor, né? Então, escolha bem as palavras e não simplesmente utilize-as de forma aleatória. Não, então, um texto bom é um texto em que você é sincero. E, para isso, você tem que escolher as palavras que expressam aquilo que você quer, de fato, comunicar ao seu leitor, tá bom? Bom, vamos ao segundo tópico agora, que são os conectivos, né? O que, afinal, são os conectivos? Muitas pessoas esquecem, a gente aprende na escola, mas isso acaba ficando esquecido, né? Mas os conectivos são termos e ou expressões utilizados para conectar ideias. O uso de conectivos garante mais leveza ao texto. Alguns exemplos de conectivos mais empregados em um texto. Primeiramente, após, mas, além disso, portanto. Né? Então, são as palavras que ligam orações, frases, parágrafos, dando inteligibilidade à leitura. Né? Exemplo de frase com conectivo. Guilherme estudou tanto, mas não conseguiu passar no vestibular. Né? Então, aqui, a ideia de adversidade, né? Então, por mais que ele tenha estudado, ele não conseguiu passar no vestibular. Então, esses termos que a gente usa, né, o tempo todo, e às vezes a gente esquece o nome, chamam-se conectivos, né? Que são esses termos que ligam as nossas orações, frases, parágrafos, né? Ligando, né? Dando sentido ao nosso texto. E o fato de a gente empregar isso, ele dá mais com inteligibilidade também, tá? A leitura fica com mais fluidez, consequentemente.
Ó, eu vou passando aqui os tópicos, assim, como eu costumo já falar durante as aulas, todo esse material vai estar disponível na plataforma. Então, caso você não consiga anotar tudo, não se preocupe, que depois você terá acesso a esse material em PDF, tá? Bom, vamos falar das regências agora, né? Falamos então da sinceridade, que é o primeiro ponto, de suma importância, ser original, ser você. Segundo ponto, conectivos, que são termos para ligar orações, frases, parágrafos, estabelecendo conexão, né, entre esses componentes e garantindo a inteligibilidade textual. E agora a gente vai falar das regências, né, que segundo o Minnie Wise, Dicionário da Língua Portuguesa, a regência expressa relação entre termos de uma oração ou entre orações de um período. Dá-se o nome de regência verbal quando o termo regente é um verbo, e regente nominal quando o termo regente é um nome. Como explicou a professora de português Flávia Neves, o termo regido é o que dá sentido completo ao termo regente. Bom, a gente vai ver isso no próximo slide para ficar mais claro a vocês. Assim, para que se compreenda o sentido que um verbo ou nome tem em uma frase, é preciso atentar-se ao termo regido. Bom, então existe o termo regente e o termo regido, né? O que é o termo regente e o termo regido? Vamos ver aqui no exemplo. Exemplo de frase com regência verbal. Maria assistiu à partida de futebol no estádio, né? O que é o nosso termo regente aqui? É o verbo assistiu, tá? Por isso que a gente fala que é o termo regente, no caso aqui é uma regência verbal, porque o termo que a gente está estudando aqui é um verbo, né? No caso é o verbo, não é um nome, não é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, não. Aqui, no caso, é um verbo. Então, esse é o termo regente. E o que é o termo regido? É o complemento desse verbo, ou seja, a partida de futebol no estádio é o nosso termo regido. É isso que dá sentido ao verbo assistir, né? Porque a gente sabe, ou muitas pessoas talvez não saibam, o verbo assistir, ele tem outros sentidos além do sentido de ver, né? Se a gente não coloca a preposição a, ele tem sentido de auxiliar, de dar assistência. Por exemplo, João assistiu Maria no hospital. Quando eu falo João assistiu Maria no hospital, eu estou dizendo que João ajudou Maria no hospital, né? Quando a gente coloca a preposição, é no sentido de ver. O verbo assistir é no sentido de ver, né? Ganha esse sentido. Então, a gente tem que se atentar também quando o verbo pede ou não a preposição, porque às vezes o mesmo verbo, ele pode ter outros sentidos, outros significados, né? Então, no caso, o que dá sentido ao verbo assistir enquanto o verbo ver? Esse termo regido, a partida de futebol no estádio. Esse acraseado, ele já está mostrando que o verbo assistir é no sentido de ver, tá? Então, o meu termo regente é o verbo assistiu, e o termo regido é o que dá sentido a esse verbo, é o complemento do verbo assistir, a partida de futebol no estádio, tá bom? Enquanto que, no caso de regência nominal, como já diz no próprio nome, né, como está explícito, nominal de nome, né, nome pode ser um adjetivo, um substantivo, um advérbio. Aqui nós temos o exemplo, ele é cruel com os animais. No caso, cruel é o nosso termo regente, com os animais é o complemento, sendo então o termo regido, que é o que dá sentido ao cruel, tá bom? Alguma dúvida até agora? Posso passar para o próximo? Pode? Só para fechar, então, aqui uma coisa. Por que a regência é importante para o revisor e para o escritor, mesmo que a pessoa não seja revisor? Por quê? Porque a gente tem que saber o que um verbo e o que uma palavra, sendo adjetivo, advérbio, o que eles pedem, né? Então, a gente tendo essa ideia, quem é cruel com alguma coisa. A gente
sabendo quais são as preposições, né, relacionadas ao verbo, ao substantivo ou adjetivo, você deixa o seu texto mais inteligível. Se eu tirasse esse A craseado, se eu só colocasse Maria assistiu a partida de futebol no estádio sem a crase, estaria errado. Por quê? Porque o verbo assistir, ele só tem sentido de ver enquanto, se for seguido de preposição. Então, esse A, ele tem que ser craseado para ter o sentido de ver. Ou assistiu ao jogo, né? Porque jogo é um substantivo masculino, então, portanto, é a preposição a mais o artigo o que forma o ao, né? Então, é importante a gente saber quais são esses complementos, essas preposições que se ligam a esses termos regentes para que a gente esteja passando a mensagem correta para o nosso leitor. Então, é por isso que o revisor ele precisa ter um dicionário de regência verbal e um dicionário de regência nominal para que ele escreva, para que na hora que ele revise o texto, ele esteja, de fato, imprimindo aquela frase o sentido correto, né? E para o escritor, idem a mesma coisa, tá bom? Passemos, então, para o próximo slide. Bom, aqui é de praxe esse tópico, e eu acho ele interessante a gente discutir, né, que são as tais palavras repetidas que a gente costuma ouvir desde muito cedo, né, na escola, os professores dizendo, não é bom ficar usando palavras repetidas no texto, porque isso mostra que o seu vocabulário é pobre, ou porque é feio, né, ficar som da mesma palavra o tempo todo e tal. A gente está acostumado a ouvir isso, né, desde longa data. Enfim, vamos ver o que está escrito aqui nesse slide, aí a gente comenta um pouco mais. Não é muito agradável a leitura de um texto com excesso de palavras repetidas, a não ser que seja um texto mais artístico, eu pus entre aspas, né, porque todo o texto ele é artístico, né, no qual o escritor repete propositadamente um termo a fim de frisar uma ideia. Aqui eu estou me referindo a um poema, por exemplo. Poema que é uma coisa mais artística, a pessoa usa a palavra triste várias vezes nos versos. Ali ele está com aquela intenção explícita, né, de frisar, eu estou triste. Agora, se você pega um texto acadêmico, um TCC, por exemplo, um mestrado, um doutorado, você utilizar palavras, a mesma palavra o tempo todo, principalmente o quê, né, que a gente fala daquela questão do queísmo, toda hora ficar repetindo, é uma coisa muito chata, incomoda, né, então, ter esse cuidado, em que momento deve-se repetir ou não certos termos, né, porque num trabalho acadêmico, não fica bacana a gente repetir certas palavras, né, agora, já se for um poema, por exemplo, a gente pode ter esse olhar diferente. É um poema, a pessoa quer mostrar que ela está triste ou que ela está feliz, ela está frisando. Então, sempre temos que ter isso em mente. Qual é o texto, né, no caso, e o que eu quero comunicar com aquilo, né? Uma das formas de se evitar a repetição de vocábulos é utilizar sinônimos, o que traz mais suavidade ao texto, né? Então, principalmente no caso de queísmo, né? O que realmente é algo que é bom a gente evitar, porque num trabalho mais sério, um artigo, um TCC, você imagina a pessoa o seu orientador ou a bancada que estiver lendo aquele texto e ver um monte de que assim, realmente é uma coisa que incomoda, né? Isso é uma questão muito de bom senso, tá bom? Mas, assim, não é regra, porque o professor Gurgel, por exemplo, que eu até coloquei aqui no slide, ele não é defensor dessa ideia. Ele mesmo já falou na aula dele que ele acha uma bobagem isso que os professores ficam repetindo quando a gente é criança. Porque não pode repetir, porque é feio, porque não sei o quê. Ele acha que a gente não deve ficar se preocupando com isso, né? Porque ele é muito defensor da escreva de forma espontânea, não fique muito preocupado se você repetiu palavras ou não, né? Ele é muito defensor de deixa a escrita fluir, né? E isso é uma coisa que tem muito a ver com a questão da originalidade, da sinceridade também. Não pensar muito, né? A primeira escrita é aquela que você deixa fluir,
E numa segunda leitura, uma leitura mais analítica, aí sim você pode estabelecer alguns cortes, usar o seu lado mais racional. Mas ele, de qualquer forma, ele acha que isso não é o mais preponderante, a gente ficar se preocupando se usou muitos termos repetitivos ou não, repetidos ou não. Ele já não é muito favorável a se prender a isso, né? Então, cada um pensa de uma forma, né? E aqui a gente está colocando os dois lados, digamos assim. Vamos ver agora alguns exemplos no próximo slide, que eu peguei aqui do exemplos retirados do site UOL, do portal UOL, tá? Vocês estão conseguindo ver bem? Quer que eu dê um zoom? Tá certo? Ó, oi. Acho que podia aproximar um pouquinho, vê se você consegue. Não sei Tá, se é a minha tela que é muito pequenininha. Eu só preciso ver onde é que faz para dar o zoom Se você aqui. é no próprio PowerPoint lá embaixo, se você aumentar lá, já dá. Ah, perfeito. Então, peraí, deixa eu aumentar. Bom, esse primeiro exemplo aqui, olha que interessante, né? Essa é uma matéria de 2020, no auge daquela crise pandêmica toda do coronavírus. E eu peguei aqui como exemplo, né, duas vezes praticamente coladas a expressão por exemplo se repetindo no texto. Então, vamos ler para a gente sentir e ouvir como é que fica esse texto, assim, com a mesma expressão utilizada muito próxima, né? Bom, Ryan, por sua vez, comentou que ele mesmo tem buscado estabelecer hábitos. Né? Ao tomar ônibus, ele relatou que sempre primeiro higieniza as mãos ao se sentar para apenas depois mexer, por exemplo, no celular. Ele disse também que é prudente, neste momento, evitar um ônibus se ele estiver lotado, por exemplo. Então, aqui, como a gente sabe que são exemplos, ele poderia evitar, né, o redator ou o revisor, que talvez não tenha se atentado a isso, podia ter cortado o último, por exemplo, porque a gente sabe que é um exemplo que ele está dando. Né? Ele já deu aqui, ó, no primeiro caso. Sempre primeiro higieniza as mãos ao se sentar para apenas depois mexer, por exemplo, no celular. Aí o próximo ele disse também ele disse, né, que também é prudente neste momento evitar um ônibus se ele estiver lotado. Aqui nem precisava esse, por exemplo. Então, nesse caso, realmente é desnecessário, né? A gente sabe que ele está dando um exemplo e ele repete o por exemplo duas vezes, né? Praticamente na mesma linha. Vamos ao segundo exemplo aqui. Vejamos agora nesse parágrafo aqui, no segundo parágrafo, né? Também uma matéria retirada do portal Universo Online. Vale lembrar, conforme Gameiro, que os sons são estímulos sensoriais processados pelo nosso cérebro, assim como gostos, cheiros e imagens aos quais somos expostos a todo momento. Nosso cérebro tem uma capacidade limitada de processar todos esses estímulos que chegam a todo instante, e por isso ele precisa priorizar aqueles que serão processados com maior precisão. Então, assim, processados, né? Então, não tinha um outro termo aqui para substituir, né? Então, é aquela coisa. Quando a gente faz a leitura em voz alta, a gente percebe realmente que é uma coisa que incomoda. Daria para utilizar sinônimos aqui, isso deixaria com certeza o texto mais leve. Agora eu quero perguntar a vocês, que palavras vocês substituiriam aqui, por exemplo, no segundo e terceiro casos? Só para a gente brincar um pouco. Quem quer falar? O pessoal está muito quieto, hein? Quem que está online aqui? A Andréia, a Denise? A Andréia não estou nem vendo porque está com o logo da revisão. Oi, mas eu estou aqui, Ju.
A Dé tá aí. Alessandra, quem que é a outra pessoa que tá aí? O Sérgio. Ah, o Sérgio. Ô, Sérgio, cadê você? Fale aí um pouquinho. Ele tá só, então ele deu uma saída. Oi, boa noite. É que hoje mudou para o Google Meet, eu estava acostumado com o outro. Então me compliquei aqui um pouco. Desculpe. Agora que eu abri o microfone, eu estou entendendo aqui o layout do Google Meet. Eu estou mais acostumado com o Zoom. Mas aí eu Eu estou aqui também, assistindo. particularmente, eu prefiro o Zoom também. É mais intuitivo. Não que o Google Meet seja ruim, mas é que o outro a gente já está tão acostumado que é mais intuitivo. Esse aqui é que eu fui pegar os ícones para me localizar. Agora eu localizei o microfone. Mas eu entendi a sua pergunta. É um sinônimo para não repetir sempre a palavra, o verbo processar e processados, né? Basicamente é isso, né? Foi a Que pergunta. termos você colocaria no lugar de processar e processados? Se é que você quer realmente substituir, que nem eu falei, não é regra, tá? O Rodrigo Gurgel, que é um excelente professor de escrita literária, eu sou aluna dele, ele, por exemplo, ele acha que é besteira ficar se preocupando com isso. Mas, assim, é uma visão dele, tá? O que eu quero colocar aqui existe essa preocupação e não ficar repetindo palavras que a gente escuta desde que a gente é estudante na escola, mas também é uma questão de bom senso, né? Pô, num trabalho acadêmico, se eu ficar utilizando o que toda hora, é uma coisa chata, o queísmo, né, que a gente fala. Agora, num texto artístico, que nem eu falei, se for um poema, uma coisa mais livre, não tem problema repetir assim a palavra para frisar um sentimento, uma emoção. Agora, é aquela coisa, é questão de bom senso e se você realmente, como escritor, se incomoda com isso ou não, se você acha que deve ou não utilizar sinônimos para não ficar sempre a mesma palavra, mas não é regra, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Eu acho que, por exemplo, poderia, porque eu vejo muito em parte técnica, né? Estímulos sensoriais que são acionados pelo nosso cérebro. É uma maneira da gente substituir. Por exemplo, Ótimo. processados. Aí a gente pode substituir lá o embaixo por sendo acionados com maior precisão. Assim, poderia colocar em qualquer um dos lugares. Tem dois processados aí, poderia ser um deixar processado, o outro ser acionado, de repente. Demandados, Também. digamos assim, verificados não seria tão. Eu acho que é mais demandados e acionados. Aí é uma qualidade, na minha assim, perspectiva, que é o cérebro que demanda isso, que processa isso, que aciona isso, que organiza isso. Eu acho que eu botaria ou demandados, ou acionados, ou organizados. Seria a minha maneira de substituir. Eu deixaria assim, veio assim a minha mente como sinônimo, rapidamente. Isso. É isso que eu acho. Perfeito. Obrigada pela sua contribuição, Sérgio. Aferidos também é uma outra palavra que a gente usa muito na parte técnica das ciências exatas, aferição, aferidos, processamento, aferição. Uma outra palavra também que é mais do linguajar técnico da área de exatas, mas a gente utiliza muito. Processamento, aferição. Um outro sinônimo. Basicamente isso. Não sei se ajudou. Tá ótimo. Beleza, então. Também pode ser nosso cérebro tem uma capacidade limitada de lidar com todos esses estímulos, para também ficar uma coisa mais fluida, assim, uma linguagem mais jornalística, talvez. Também. Perfeito. Ô, Ju, sabe o que eu já fiz em algumas ocasiões, quando é um texto assim de dissertação ou tese, um assunto que eu tenho medo de mudar, porque eu não sei se vai mudar o sentido, eu já deixei comentário assim para o cliente, olha, aí eu destaco, colocaria tudo amarelo ou tudo azul, ou assim de vermelho, e deixo um comentário. Aqui tem 3 verbos processar, teria dentro dos termos técnicos da sua área, como você trocar por algum sinônimo, mas assim, é claro que geralmente eu mesma troco, mas quando eu percebo que vai ter um problema de eu mexer, eu deixo um comentário já raramente, mas de vez em quando eu faço isso.
Raramente, de vez em quando, não, né? Raramente eu faço isso, mas já aconteceu mais de uma vez. Foi isso que eu quis dizer. E sobre o pensamento lá do seu professor, disso não ser obrigatório, de poder deixar as repetições, de não ter problema, eu até gostaria que isso fosse assim, que virasse uma regra, sabe? Deixa repetido, porque dá um trabalho para o revisor fazer essas alterações de ficar procurando sinônimos. Às vezes nem adianta o sinônimo, né, Andréa e Ju? A gente tem que fazer um contorcionismo com a frase mesmo, né? Tentar dizer de outra maneira. Às vezes dá mais trabalho do que simplesmente achar um sinônimo, né? Quando é complicado mesmo, é um desafio. Como esse exemplo aí que você deu, né, Denise? Você sugeriu uma frase completamente diferente como maneira de contornar só para retirar um sinônimo. Às vezes a gente altera uma frase inteira. Porém, esse problema aí de deixar livre, deixar só o sinônimo e deixar as repetições, eu já peguei, assim, diversas vezes, diversos clientes que chegaram até mim e os orientadores tinham pedido para ele procurar um revisor, na verdade, um copydesk, porque o texto estava com um problema grave de repetição de palavras. Então, o texto acadêmico com repetição de palavras não tem jeito, não é aceito. Mesmo que a precisão técnica não peça, né, mas o ouvido não aceita, principalmente esse pessoal de banca que lê muito trabalho também, eles acabam ficando com essa impressão, né, de que às vezes é descaso, às vezes é falta de vontade, falta de dedicação, também pode ser interpretado como isso. Então, é legal, assim, a gente procurar ajudar o autor nesse sentido, como você está sugerindo, André, de deixar anotado, pelo menos, se você não se sente né, competente porque a questão é muito técnica, e isso pode acabar acarretando um erro, realmente, né, de repente até um problema para o cliente, né? Mas não deixar de avisar, é bem bacana isso mesmo. Nesse parágrafo aí, por exemplo, eu teria que deixar um comentário, porque não está me ocorrendo nenhum sinônimo, eu não conheço, né? Não conheço a área o suficiente para trocar, sem saber se eu estaria trocando sentido também, né? E aquela coisa, assim, não é porque é um revisor ou um copydesk que você tem necessariamente obrigação, no caso um copydesk, vamos falar aqui, de trocar por sinônimos. Por quê? Porque o copydesk ele tem a função de melhorar o texto. Isso pode incluir ou não você trocar palavras por sinônimo, palavras sinônimas, entendeu? Eu acho assim, você deixar o texto inteligível é o mais importante. E a repetição de palavras não é o que vai tornar o texto ininteligível, né? Então, na verdade, os sinônimos é algo assim, se o cliente fala, olha, tem muita palavra repetida, eu gostaria que você trocasse por sinônimos, ok, é uma coisa, se ele combinar isso com você. Mas não é a nossa obrigação, enquanto revisor e copydesk, de ficar trocando 500 palavras por termos sinônimos, não é a nossa obrigação, né? Então, sim, se porventura ele pedir o cliente para fazer esse tipo de mudança, mexer a própria questão do queísmo, ok, a gente faz esse trabalho, mas não deve ser visto como uma obrigação nossa, né? Isso daí tem mais a ver com o próprio estilo do autor de escrita, né? Enfim, por isso que quando você tem tempo, às vezes é legal fazer um trecho, né, Ju, e submeter ao autor, até para vocês afinarem os caminhos, né? Sim, com certeza. Eu tenho cobrado separadamente quando está com muito problema de repetição. Eu cobro entre 500 a 800 reais. Eu invento uns valores assim. Eu chuto um número, né? Olha, já mais de uma vez. Aí uma vez eu fiz uma tabela, olha, você está com 100 e poucos além de, num texto de tantas páginas. Além de, no âmbito de, nossa senhora, é um festival, né? Aí, no final, eu mandei o antes e o depois, quantas eu tinha conseguido diminuir e cobrei um adicional por isso, fora a revisão, né? Foi por fora. Perfeito. Porque estava muito grave.
Vamos passar, então, ao próximo slide, que a gente ainda vai fazer mais um exercício durante a aula, tá? Sei só se ajudaria um comentário aqui, seria o seguinte, o que a professora Andréa falou, eu acho que o contexto também é importante, um texto, assim, no meu pequeno ponto de vista, né, como eu disse, como um ouvinte, um texto de literatura, de ficção, um roteiro de novela, coisa, você pode até usar mais sinônimos, de repente, para não ficar, mas na área de ciências exatas existem palavras que quase que elas se repetem por necessidade. No processamento de dados, coisas, você não tem muito como mudar isso numa área de TI, que é processamento de dados mesmo. Então, às vezes, você é obrigado a repetir, porque aquilo já é de conhecimento assim universal, estanque. Então, acho que também o contexto é importante no sentido da gente perguntar ao autor e também fazer essa mudança ou não. Eu acho que é um comentário que eu colocaria. Esse texto me parece mais um texto assim, um texto de literatura mais que ele está ensinando alguma coisa sobre as percepções sensoriais. Eu não sei se é um texto acadêmico, técnico, científico. Porque se fosse técnico científico, processado estaria bem adequado. Porque é um processamento... Não é um texto acadêmico aqui, tá? Na verdade, é mais um artigo aqui. Oi? Um artigo científico, né? Desses de jornal mesmo, né? De jornalismo científico. Eu acho que, de repente, nesse caso até poderia, não sei, vocês são as professoras, mas poderia ter uma sinonímia, desde que o autor também concordasse, né? Eu acho que tem que criar essa conversa. Uma professora... Isso é bacana. Com certeza. Bom, vamos passar, então, ao próximo slide, tá? Tá. Vamos agora ao próximo ponto, que é o ponto 5, né? Ponto 5. Dicas ao escrever. Procure um lugar confortável e silencioso para produzir um texto. Ouça uma música inspiradora enquanto escreve. Busque se alimentar antes de escrever, isso ajuda a ter mais energia. Pegue uma citação de que você gosta e comece a redigir um texto com base nela, tá? Então, aqui na verdade, são pontos que funcionam comigo quando eu escrevo, né? Então, por exemplo, às vezes eu ponho uma música clássica e aquilo lá para escrever é um remédio, assim, é maravilhoso, né? Então, ajuda na concentração, não só para escrever, mas para trabalhar também. Eu monto uma aula e ponho uma música clássica, uma música mais calma, isso me ajuda muito no meu trabalho, né? E uma outra coisa também, trabalhar com o estômago vazio, gente, né? Não sei vocês, mas eu não consigo trabalhar em jejum, né? Comer é uma coisa que quando eu como, eu consigo... Nossa, eu faço tudo, né? Eu fico com a energia recarregada e aí eu consigo escrever melhor, pensar melhor, né? Então, aqui são algumas dicas mesmo que funcionam para mim, que eu estou compartilhando com vocês. Essa da citação é muito boa, tá? Pega uma frase qualquer que você goste, que você tenha visto, começa a redigir um texto com base naquela frase. Então, quando você pensa, não tenho ideia do que escrever, não sei do que eu posso falar, faz isso, pega uma frase que você gosta, aí, ó, vai deixando fluir sua escrita, vai vir tudo que você quer escrever com base naquela frase. É um exercício muito, muito interessante, eu já fiz muito esse exercício, tá? Quando você pensa que você não tem nenhuma ideia, mentira. A gente sempre tem ideia para escrever, né? E o próprio Rodrigo Gurgel, ele fala isso. Quando você não tem o que falar, escreva sobre isso. Não sei o que falar. Então, na verdade, a gente sempre tem o que falar, né? Assim, alguma coisa que aconteceu com a gente um minuto atrás, algum acontecimento legal que aconteceu com a gente hoje, a comida que você comeu no almoço, o vizinho que você viu discutindo com o filho, sei lá. Sempre tem o que escrever, na verdade, né? Então, assim, é tudo uma questão de você se propor a fazer esse exercício de escrita, né? Porque assunto é o que não falta,
E, na pior das hipóteses, se realmente não vier nada à tona, pegue uma citação que você gosta e comece a escrever com base nela, que é o exercício que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Bom, eu vou propor um exercício para a gente fazer nessa aula, no nosso tempo restante, tá? Na verdade, é o seguinte, como a aula vai acabar às 9h20, né? A gente tem 1h20 de aula, eu vou dar aí por volta de 15 minutos, tá? 15 a 20 minutos para escrever isso. Na verdade, assim, é uma atividade muito simples, tá? Eu não quero nada assim muito grande, muito extenso. Eu quero 1 ou 2 parágrafos no máximo, tá? Só para eu sentir um pouco o texto de vocês. Então, qual que é a atividade que eu vou propor? Para escrever uma pequena reflexão com base nesta citação traduzida de São Tomás de Aquino, que é a seguinte: o brincar é necessário para a vida humana, tá? Então, eu vou propor esse exercício, eu quero conhecer um pouco da escrita de vocês, até porque vocês, enquanto revisores, quando for, né, se depararem com um trabalho de copydesk, que envolva copydesk, eu quero conhecer um pouco o estilo da escrita de vocês, como é que vocês desenvolvem a escrita, né? Então, eu gostaria que vocês me fizessem esse exercício e depois eu quero que vocês me passem, né? A gente vai falar aqui durante a aula mesmo, eu quero que vocês me passem esse exercício por e-mail, mas eu quero ouvir a leitura desse exercício em voz alta, eu quero que vocês leiam esse exercício, tá? Para mim, o texto de vocês. Pode ser, então? O povo topa? Cadê o pessoal aí? É agora, eu quero ver. Agora é a hora. 1 ou 2 parágrafos, eu não estou exigindo nada. Nada assim muito complexo, tá? E é com base nessa frase aqui, bem tranquila. O brincar é necessário para a vida humana. É para falar, Ju? É para falar ou é Não, para... é para escrever. Primeiro escreve o texto, 1 ou 2 parágrafos. Eu vou dar 15 minutos para fazer esse exercício. Com base naqueles pontos que a gente viu na aula. Sinceridade, conectivos, regências, palavras repetidas. Tá? Pega um desses pontos que você mais gostou, que eu expus agora na aula, trabalha em cima desse ponto. Mas, assim, o mais importante, sinceridade, tá? Não importa se vier muita palavra repetida, esqueça isso, essas coisas assim. Foque mais em você deixar a sua originalidade vir à tona. Deixe o texto fluir, escreva esses 2 parágrafos com o seu coração na mão. Tá? Eu quero ver como é que sai a escrita de vocês. Eu quero ver isso, porque a fluidez ela tem a ver com a sinceridade, tá, gente? Senão o texto fica uma coisa robótica. A primeira escrita ela tem que ter essa fluidez, tá? Não é para o texto agora. Eu quero ver só como é que vocês produzem, como é que vocês desenvolvem um texto, tá? Mas, assim, atentem-se a esses pontos também que eu expus durante a aula, que vão ajudá-los na produção, tá bom? Então, até 9h10, é isso? 9h15? Não, senão fica muito em cima. Uns 10 minutinhos, então. Ó, vamos até 9h12, pronto? Tá bom. 9h12, eu vou cronometrar aqui. 9h12. Pessoal, como é que vocês estão aí? Já finalizaram? Já. Eu vi que você foi a primeira. Eu também já. Andréia, Alessandra e Sérgio, como é que vocês estão aí? O meu tá bem bobinho, Ju, assim, eu fiz uma coisa assim, espontânea. Mas veja, a espontaneidade é a melhor coisa que existe. É, há muito tempo que eu não escrevia nada. Eu gostei que a professora Juliana me botou para escrever. Idem. Uhul! Sérgio, e você? Eu não mandei por e-mail, mas eu escrevi aqui e posso ler.
E a Alessandra? Para você. Quero ouvir a Alessandra. Será que a Alessandra animou? Eu quero ouvir a voz da Alessandra, porque eu não ouvi a voz dela até agora. Cadê a Alessandra? Talvez ela não descobriu aqui no Google Meet onde que aperta, né? Ai, meu Deus. Ah, mas eu acho que é só aqui embaixo a bolinha do microfone, né? Ou então ela se concentrou tanto na escrita que... Alessandra, você vai ser a primeira pessoa a ler o texto para a gente, só porque você está quieta o tempo todo. Ó, ela colocou no comentário, estou aqui. Você está conseguindo usar o microfone, Alessandra? Você consegue ver os comentários também, Juliana? Consigo, Dé. Ah, tá. Leia para nós. Enquanto a Alessandra vai arrumando o microfone, Sérgio, por favor, eu quero que você dê início à sua leitura, a começar pelo título. Você deu título ou não? Eu coloquei assim, não vale a pena ser sempre sério. É o título. É preciso também rir e brincar. Esse é o título. Então, leia, por favor, a gente vai te escutar. Eu coloquei assim, nem sempre, ou nem tudo que se faça corretamente e tão a sério vai necessariamente mudar o mundo, as pessoas, ou mesmo até salvar o próprio universo. Um ponto de exclamação. Um outro parágrafo. Contudo, podemos tornar esse nosso contexto de vivência mais divertido, agradável, e assim destilar uma certa leveza, rindo e fazendo sorrir os nossos semelhantes, em diversas situações. Ponto. Eu esqueci de falar das vírgulas, né? Porque falando mas estou dando as entonações. Continuando. Talvez isso seja um exercício um tanto quanto simples e lúdico de mostrar a humildade da gente e de reconhecer que não somos perfeitos sempre na seriedade, na certeza, na razão. E, assim, estamos sujeitos também a esse mundo de brincadeira, esse mundo anedotário que contagia e anima em várias situações do nossa existência. Ponto. Ó, Sérgio, não precisa ler pontuação, tá? Eu só queria ler a leitura do texto. Não é para se preocupar com vírgula, com nada disso. Só queria sentir o texto de vocês, tá? Mas obrigada. Concordo com você. Eu acho que ser sério o tempo todo não ajuda em nada. É uma coisa que cada dia mais eu percebo isso, né? Quanto mais a gente... Esse foi Oi? Esse foi o tom principal que eu quis passar, né? Que a gente tem que também, de vez em quando, se rir da gente também, né? Fazer anedota da gente. Acho que a gente não é perfeito, né? Então, e eu acho que o São Tomás, aproveitando São Tomás de Aquino, assim, na alusão que ele fez a essa coisa, eu acho que ele quis dizer que talvez o próprio Deus, né, que nos criou, né, o Criador, enfim, cada um tem suas crenças, ele também se diverte, quer que a gente se divirta, né? E com certeza. Não é o Criador, então a gente é a criatura dele, então a gente tem que também não ser tão sério, deixa as coisas sérias para ele, né? Ele é que construiu tudo, né? Então a gente tem que se divertir um pouquinho, senão a gente fica doido. Resumo é isso. Um vulgar é isso. Aí eu falei, botei um pouquinho mais bonitinha a linguagem, né? Assim, mas foi rápido que eu fiz. Pois é. Tá, joia. Já aprendi. Obrigada, Sérgio. Depois, se você quiser, pode me enviar por e-mail o seu texto para eu ler, tá? Ah, tá bom, tudo bem, então, tá joia. Obrigado, eu mando sim. Obrigada. Quem quer ser o próximo? A Alessandra saiu ou é impressão minha? Não, ela está aqui ainda e entrou agora a outra Alessandra, a Alessandra Manarim. Oi, boa noite. Boa noite, Alessandra. Você chegou agora agora? vocês estão me ouvindo.
Não, eu tava na aula, só que agora eu entrei pelo celular, porque pelo computador meu fone não tava funcionando. Que bom Ah, ouvir sua tá. voz. Finalmente, né, professora? Agora sim. Prazer em conhecê-la. Tá curtindo a aula de hoje, Alessandra? Prazer é meu. Tô sim, tô bem cansada. Hoje foi difícil escrever, mas escrevi um pouquinho. Consegui escrever. Então, leia para nós, por favor, que eu quero ouvir o que você tem a dizer. Ok, vamos lá. Com o passar dos anos, vamos perdendo a espontaneidade e inocência de quando somos crianças. Já adultos, percebemos que é preciso nos levar menos a sério, até nos momentos difíceis, e enfrentar as adversidades com mais leveza. Precisamos reaprender a brincar e a se divertir. É essencial em todas as etapas da vida. É isso. Tá ótimo. Obrigada. Quem quer ler agora? As das professoras aí, a Denise e Dé. Quem que quer ler primeiro? Vai lá, Andréia. Tá. Eu não dei título, não. Não tem problema, pode ir. Perdi ponto, professora. Perdeu nada, tá tudo Vamos jóia. lá. Busque o que te faz brincar. Para você, brincar pode ser estudar, pode ser ler um bom livro, conversar, sair, viajar, fazer artesanato, ver um filme, ouvir um pássaro. Hoje cedo eu vi uma dezena de pássaros que vieram pousar na jabuticabeira do quintal aqui do meu ateliê. Eles vieram anunciar a primavera que já está chegando. Da janela meu coração brincou. Que alegria! Os pássaros me trazem uma felicidade genuína. À noite, as folhas da jabuticabeira se misturam às vidraças do ateliê, de uma forma que só pode ser Deus brincando de me mostrar suas maravilhas. Já ouviu o pássaro da noite? Tem cara de peixe. Já viu um pica-pau de perto? E as praias? Que imagem fantástica ver uma onda estourando. Será que elas estão brincando além de cumprirem sua função? Será que Deus se diverte com sua criação? Eu acho que sim. Outro dia me peguei analisando a fantástica estrutura de um fósforo. Que tecnologia incrível! Sabia que os carros podem ser adesivados? Descobri isso outro dia e fiquei em choque. Que divertido! Meu professor de adesivação mal acreditou que eu não sabia disso. Em breve vou encher meu ateliê de pedaços de bambu e pallets. E com a minha lixadeira vou brincar de ser artista. Comprei outros apetrechos para as minhas artes, todas brincadeiras deliciosas. E é assim que espantamos os maus dias. No inocente brincar, ganhamos vida. Brincar é necessário. Oh, delícia! Inspirado no meu momento artista, que agora na verdade, eu descobri que não pode pegar bambu nos meses que tem R, né? Então, tenho 2 dias para pegar bambu, porque aí depois só em janeiro, setembro tem R, aí vai com R até dezembro. Nossa, eu não sabia Não disso, sabia né? também, não. A gente pode escrever inspirado no momento, né? Foi o que eu fiz aqui. Claro. Meu assunto agora é Obrigada. só esse, é artesanato. Delícia, Dé, obrigada. Amei. Agora, Denise, leia para nós. Ixi, a minha reflexão não saiu como reflexão, saiu como uma historinha, mas eu vou contar ela assim mesmo. Não tem problema, não tem regra. Eu queria só que vocês produzissem um texto, tá? Cada um de um jeito, curto ou longo, não importa, Tá bom. tá? Então vamos lá. Brincar é coisa de criança, pensava o adolescente, enquanto via seu novo priminho cercado de brinquedos e suplicando por companhia. Achando que já tinha passado dessa fase e muito a contragosto, sentou-se junto ao menininho animado que lhe mostrava uma pá vermelha, uma forminha com o formato de uma torre e seu balde novinho. Em poucos minutos, a cara feia deu lugar a um prazer quase esquecido, que não dependia de nenhuma tecnologia e consistia apenas em compactar a areia e fazer com ela um lindo castelo, para a alegria do priminho. Ah, muito doce. Gostei muito.
Obrigada. Eu que agradeço. Ah, gente, muito bom esse tipo de compartilhamento. Muito bom. E é isso. Deixa eu fazer o encerramento da nossa aula, só um minutinho. Passar aqui para o. Pronto, agora oficialmente a gente dá por encerrada essa aula, que é a nossa propaganda final aqui, com os nossos contatos, enfim. Mas eu queria agradecer a presença de todos aí, que estiveram comigo presentes. E estou muito feliz aqui de ter dado essa terceira aula, espero ter contribuído um pouco com vocês hoje, né? E qualquer dúvida podem me procurar também para eu responder as suas questões por e-mail ou pelo Instagram, fiquem à vontade para me procurar. E eu gostei muito, espero que vocês tenham gostado desse exercício de escrita, né? Porque eu acho que eu costumo falar, escrita é uma terapia, é uma coisa que eu falo, né? Porque eu amo escrever de paixão, e eu só comecei a me interessar por revisão porque eu sempre gostei de escrever, né? Então, uma coisa puxou a outra. Então, eu sou uma pessoa que, quando eu escrevo, eu fico mais relaxada, né? E eu vejo que é um processo terapêutico, o fato da gente pôr para fora o que a gente está pensando, sentindo, porque às vezes é aquela coisa, você conversa com uma pessoa, é muito diferente de quando você está escrevendo um texto, né? Parece que quando você está escrevendo um texto, você está falando com Deus, assim, sabe? É um momento seu e de Deus, assim, você está compartilhando, assim, intimidades, coisas suas que às vezes você não consegue falar, né, com uma outra pessoa, enfim. Então, para mim, escrever é uma coisa muito, como se diz, indispensável, assim, é uma terapia mesmo. É um momento que eu estou realmente com Deus e estou falando tudo o que eu quero, sabe? Estou sendo sincera. Então, pensem também na escrita como um processo terapêutico, seja você, seja sincero, porque não adianta a gente ficar escrevendo para os outros, a gente tem que escrever para nós, em primeiro lugar. Se a nossa escrita não é original, não vai tocar a pessoa que vai ler do outro lado, sabe? Eu acho que o texto toca quando a pessoa sente uma identificação. E quando você é verdadeiro no texto, a pessoa que está lendo, ela percebe. Ela se identifica. Agora, quando soa uma coisa artificial, com muito palavreado bonito para enfeitar, já vai perder uma coisa natural, uma coisa mais espontânea. Né? Isso eu fui aprendendo ao longo do tempo. Não adianta a gente querer impressionar com palavras bonitas, chiques. Isso não faz um bom texto. Né? O bom texto nasce do nosso ser, assim, da nossa essência, da nossa originalidade. Cada um é de um jeito, cada pessoa é única. Então, consequentemente, cada texto é único, né? Então, a gente tem que procurar ser o máximo sincero nesse processo da escrita. Beleza. Muito bem. Bom, obrigada, viu, Juju? obrigada a vocês. Então, até a próxima aula, segunda, às 20h. Até, pessoal. Bom descanso. Bom descanso. Beijos. Tchau, tchau.